Nessa noite, irmãos, eu queria falar sobre o tema Jesus, o único mediador. Talvez você que já é um crente em Cristo Jesus, você que já é alguém convertido a Cristo, você tenha essa ideia, você tenha esse conceito bem fixado na sua mente. Porque você um dia ouviu falar essa verdade, e essa verdade, ela está no seu coração. Mas é importante, irmãos, falarmos sobre isso, porque é um tema que muitas pessoas com certeza têm dúvidas, né? E nós somos alcançados pela palavra de Deus, que nos tira as nossas dúvidas, as nossas incertezas e confronta as nossas convicções. O que nós precisamos, irmãos, não é de convicções religiosas. Nós precisamos são de convicções espirituais pautadas nas Escrituras. E é isso que nós teremos hoje, pela bondade e graça do Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos o texto, são vários textos, eu quero pedir aos irmãos que, se puder, mantenham sua Bíblia aberta, porque são alguns textos que nós vamos ler e vamos estudar junto com os irmãos. Mas por hora, vamos abrir João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6 da palavra do Senhor. João capítulo 14, verso 1 ao versículo 6. Vai dizer assim a palavra do nosso Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse capítulo, irmão, Jesus, ele encoraja os seus discípulos e ele vai falar de vários assuntos. Ele vai falar da sua volta, ele vai falar do seu retorno ao Pai, ele vai falar do preparo das mansões celestiais, né, do lugar eterno que nós passaremos com o Senhor. Ele fala sobre o Espírito Santo que virá para ser o grande consolador da igreja e dos homens. E ele vai falar também sobre esse contexto aqui, que é o contexto de Jesus ser a única ponte, Jesus ser o único acesso bíblico ao Pai. Nos primeiros versículos, Jesus, ele exorta os discípulos a crer em Deus, a crer no Pai e crer nele. Ele vai falar sobre a questão da eternidade, da preparação para estarmos com ele um dia na eternidade. E surge Tomé. E Tomé, no versículo 5, ele vai falar por todos. Ele não fala só por ele. Ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus aqui, irmãos, responde de uma forma tão completa, tão direta, tão clara, que não nos deixa dúvidas sobre essa questão que vamos tratar nessa noite. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero me fixar nesse momento na parte B do versículo 6. Jesus declara para Tomé e para os discípulos que ele não era um caminho, ele não era uma verdade, e ele não era um tipo de vida. Jesus aqui coloca as coisas no artigo definido: eu sou
a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Nós já ouvimos muitas vezes um famoso ditado, um ditado que tem uma pegada ecumênica, vamos dizer assim, e esse ditado fala o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Mas, irmãos, biblicamente, essa frase não tem sentido, porque Jesus disse aqui claramente que Ele é o caminho. Não existe uma outra ponte para que nós cheguemos ao Pai. Não existe outro mediador, outro caminho, outra ponte estabelecida, outra via estabelecida de comunhão com o Pai, de oração ao Pai, que não seja por meio de Jesus. Então Jesus, bem claramente, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus está falando em dois sentidos, irmãos. Tanto no sentido intercessório, ou seja, ele é o mediador entre Deus e o homem, e no sentido de salvação. Atos 4,12 vai dizer que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, senão no nome de Jesus. Então aqui Jesus fala de dois sentidos. Ele fala que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e a única vida, tanto para a salvação da alma, quanto para interceder ao Pai pelo pecador, no caso, por cada um de nós. E eu queria falar com os irmãos nessa noite, e quero ser o mais breve possível, de 6 razões por que Jesus é o único mediador. Porque a Bíblia diz que Jesus é o único mediador, onde, na grande maioria das religiões que nós conhecemos, essa realidade não há. Mas a Bíblia aponta de forma muito clara a nós que Jesus é o único mediador. Não há como chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. E a pergunta é: por que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Em primeiro lugar, irmãos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o sumo sacerdote que não pecou, e o sacrifício único que Deus aceitou pelos pecadores. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e versículo 16. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus é o único mediador, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote que nunca pecou. E o sacrifício dele, como único, como oblação, como propiciação pelos nossos pecados, foi aceito pelo Pai. Então, por isso, Ele é o nosso único mediador. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e intercede ao Pai por nós. Por isso, o verso 16 diz: cheguemos por causa de Jesus com confiança ao trono da graça. Como que o pecador chega com confiança ao trono da graça? Por intermédio do nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o sumo sacerdote
que sem pecado Ele é aquele que intermedia a nossa vida, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas orações junto ao Pai. Em segundo lugar, irmãos, por que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Porque ele está na destra do Pai para interceder por nós. Ele está na posição também de intercessor. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus está também na posição de intercessor junto ao Pai. Diz assim a palavra de Deus: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nesse capítulo 2, nos 4 primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja a importância de interceder pelas autoridades, pelos reis, pelas pessoas que estão no poder, para que nós possamos ter uma vida abençoada, sossegada e em paz. E no versículo 5, Paulo aponta para essa grande verdade bíblica para a igreja. Há um só Deus em que nós devemos culto, honra e glória, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E por que Jesus pode perfeitamente interceder por nós? Porque somente Ele tem as duas naturezas, ou foi concebido a Ele as duas naturezas, a divina e a humana, e sem pecado. Por isso Ele tem autoridade, e por isso Ele é o grande justificador, Ele é o grande intercessor, e o único intercessor que a Bíblia aponta junto ao Pai em relação a nós pecadores. Também outro texto que eu quero ler com os irmãos é Isaías 53, versículo 12. Isaías 53, versículo 12. Diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías, 550 a 600 anos antes de Cristo, profetiza que Jesus seria contado com os transgressores. Isso aconteceu. Ele foi crucificado junto com 2 ladrões. Ele derramou a sua alma na morte. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E o texto vai dizer que ele levou o pecado de muitos, o meu e o seu pecado, e que ele intercedeu e que ele intercede pelos transgressores. Em toda a Bíblia, irmãos, Jesus é apontado como o único mediador entre Deus e o homem. Também em Mateus, eu não vou ler esse texto, mas eu quero só citar o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que Jesus disse aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso inclui o poder de interceder, o poder de salvar, o poder de intermediar, o poder de justificar o homem dos seus pecados. Então Jesus é claro e diz: é-me dado todo o poder. Jesus não repartiu esse poder para Paulo, para João, para Pedro, para Maria, para José. Todo o poder foi dado ao Filho de Deus, inclusive de interceder por cada um de nós. Em terceiro lugar, porque Jesus é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Porque é Ele que está na condição de advogado, de justificador do homem mediante ao Pai. Vamos ler, irmãos, primeiro livro de João, ou primeira carta de João,
No capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2, 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, o apóstolo João diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Meus irmãos, quem conhece um pouco a função do advogado, sabe que uma das primordiais funções de um advogado é interceder pelo seu cliente. O advogado prepara a defesa do seu cliente junto ao tribunal e ele faz a defesa, ele intercede pelo seu cliente junto ao juiz. Então, irmão, João está dizendo isso para a igreja e para nós. Nós somos convidados a não pecar. Mas se pecarmos, João vai dizer, temos um advogado, temos um intercessor junto ao Pai, ou para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E por que Jesus é o advogado? E por que Jesus é o mediador também entre nós e o Senhor? Porque foi Ele, irmãos, que derramou o seu sangue, foi Ele que pagou o preço por nós, foi Ele que ao terceiro dia ressuscitou por nós, que ascendeu aos céus e está à direita do Pai, na condição também de intercessor. Então a Bíblia, irmãos, não declara, a Bíblia não ensina sobre outros intercessores. A Bíblia ensina claramente e unicamente sobre Jesus Cristo, o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Em quarto lugar, irmãos, por que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Porque é somente em seu nome que podemos ter acesso ao Pai. Mas antes eu quero ler com os irmãos também, Romanos capítulo 5, versículo 1, ainda no terceiro ponto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está ensinando à igreja a doutrina da justificação. E Paulo está dizendo à igreja de Roma que nós temos paz com Deus quando somos justificados através da fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está no papel, além de Senhor, além do próprio Deus, além de Salvador e de mediador, Ele também está no papel de justificador. E enquanto temos um acusador que nos acusa dia e noite perante o Pai, que é Satanás, nós temos alguém que padeceu por nós, que venceu a morte para ser o nosso único, perfeito, completo e eterno justificador. É por isso, irmãos, que a Bíblia não dá margem e não dá vazão para que nós possamos ter outros mediadores que possam nos ajudar. Nós temos um único mediador suficientemente poderoso e gracioso para nos fortalecer e interceder junto ao Pai. Também, irmãos, o ponto 4, porque Jesus é o único mediador, porque é somente em seu nome que podemos ter acesso ao Pai. A sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. João capítulo 14, versículo 13 ao versículo 14. Assim disse Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmão, Jesus está dizendo que em seu nome orações podem ser ouvidas, clamores podem ser atendidos, o favor de Deus pode chegar, mas somente pelo nome de Jesus. É por isso que quando nós conhecemos um pouco a palavra de Deus e somos levados à sã doutrina, nós aprendemos que as nossas orações precisam estar baseadas e direcionadas ao nome de Jesus. Porque Jesus disse: quando você orar, quando você pedir, faça isso em meu nome. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Filipenses capítulo 2, irmãos, Paulo vai dizer, no versículo 9 e versículo 10, que Deus exaltou Jesus e o seu nome soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, porque essa é a única oração que foi ensinada pela Bíblia para se chegar ao Pai. O acesso ao Pai é mediante ao nome de Jesus por meio da fé. Em quinto lugar, irmãos, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e isso aqui é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso aqui tem como objetivo quebrar alguns paradigmas e algumas ideias religiosas que se tem por aí. Por que Jesus é o único mediador? Porque os mortos não têm poder de interceder pelos vivos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, lá no Velho Testamento, capítulo 9, versículo 4 ao versículo 6. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Irmãos, isso aqui é uma chave bíblica muito interessante. Deus usa Salomão, que escreve o livro de Eclesiastes, para afirmar claramente para nós que os mortos não têm poder de realizar nada, absolutamente nada, no mundo dos vivos. Talvez você foi levado a um conceito religioso de pessoas que já morreram, que tiveram uma vida santa, uma vida que agradou ao Senhor, e você foi levado a um ensino que essas pessoas podem interceder pela sua vida, que essas pessoas podem intermediar a sua vida junto a Deus. Mas esse texto mostra com muita clareza que os mortos não inferem, não têm nenhuma participação na vida do mundo dos vivos. Volto a repetir o que Salomão disse no final do versículo 6. Eles não têm parte alguma nesse século, nem em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é importante, irmãos, porque isso quebra algumas cadeias conceituais religiosas.
Há muitas pessoas que ainda creem, porque foram levadas a crer nisso, foram levadas a crer nesse tipo de doutrina, que os mortos podem fazer algo por nós aqui, podem interceder por nós. Mas o texto diz claramente que isso não é possível, que os mortos não têm nenhum poder, nem de fazer coisa alguma, quanto mais de interceder ao Pai para com a nossa vida. E Jesus é o único mediador, irmãos, entre tantas coisas, porque Ele está vivo, Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus e está à direita do Pai, cheio de glória e de majestade. Ele tem autoridade e Ele tem poder para interceder por todos nós, porque Ele é santo, porque Ele é digno de adoração, de veneração, de louvor, e Ele provou a morte, mas não ficou na sepultura. É por isso que Jesus, entre tantos motivos, ele tem a dignidade e a autoridade para ser o único mediador entre Deus e os homens. Em último lugar, irmãos, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o responsável pela nova aliança do homem para com Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento houve uma aliança de Deus com os patriarcas, com Abraão, com Jacó, com Isaac e com Moisés. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel, ao qual esse povo quebrou várias vezes essa aliança com o Senhor, se voltou para os ídolos, se voltou para outros deuses, para a corrupção, para a promiscuidade, para a prostituição espiritual, e por causa disso, várias vezes, esse povo ficou cativo de outras nações. Então, Deus usa o profeta Isaías para profetizar que o Messias chegaria para libertar o povo, não de uma libertação política, mas de uma libertação espiritual, e que Jesus seria o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E quando o autor aos Hebreus escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o livro aos Hebreus, ele retrata da transição da velha aliança para a nova aliança em Jesus. E ele declara que Jesus é o motivo dessa nova aliança que Deus fez com os homens. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O autor aos Hebreus aqui ele declara para nós, irmãos, nesse texto, que Jesus alcançou o ministério mais excelente, ou seja, de qualquer outro ministério humano, e que Ele é o mediador. Ele é o mediador dessa melhor aliança, dessa nova aliança entre Deus e os homens. Eu quero que você preste muita atenção nessa verdade. Eu não estou aqui falando, irmãos, conceitos meus, conceitos da Igreja Batista, não. Eu estou falando conceitos bíblicos, conceitos teológicos e doutrinários bíblicos, que você pode estudar e você pode encontrar também essas verdades. É por isso que nós somos convidados a sermos como os bereanos. Em Atos capítulo 17, Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele chega em Bereia como apóstolo de Cristo, defendendo o seu apostolado. E a Bíblia vai dizer que Paulo só é aceito como apóstolo pelos bereanos, pela igreja de Bereia, quando o que Paulo pregava era testificado nas Escrituras pelos bereanos.
Sabe por que muitos de nós ainda não entendemos essa verdade? Porque não fomos levados, irmãos, às Escrituras. Precisamos ser levados às Escrituras. Precisamos estar congregando numa igreja que nos leve às Escrituras, não a uma religiosidade, não a conceitos humanos, não a doutrinas humanas, mas a palavra de Deus em espírito e em verdade. Então aqui, nesse sexto ponto e último ponto, ele é o responsável pela nova aliança. Também eu quero ler também Hebreus capítulo 9, versículo 15. Aliás, para nós melhor entendermos, eu quero ler do 11 ao 15. Hebreus 9, do 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmãos, nessa noite nós fomos convidados a entender essa verdade. E por que faz toda a diferença entender essa verdade? Porque nós não buscaremos mais atalhos religiosos. E o que é pior, atalhos religiosos que não são bíblicos, que não são apontados, que não são reverberados pelas Escrituras. Nós vamos encontrar a verdade. E é isso que Jesus quer para a nossa vida. Que se cumpra João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da religiosidade, livres do engano, livres das heresias, livres do ensinamento que não provém da palavra de Deus e que não encontra respaldo, que não ressoa nas Escrituras. E o próprio Jesus nos ensinou em João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, não a religião, que testificam de mim. Eu queria terminar esse estudo, irmãos, dizendo uma grande verdade que eu aprendi ao longo do tempo e que a Bíblia também aponta em diversos versículos para nós. A igreja deve se submeter às Escrituras e não as Escrituras se submeterem à igreja. As Escrituras vieram antes da igreja. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é perfeita. Como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. A igreja, ela foi estabelecida para ser a coluna e firmeza da verdade, como o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo. Por isso, irmãos, a igreja precisa ser bíblica. A igreja precisa se respaldar na palavra de Deus. Ela não deve ensinar coisas que provêm do homem, que provêm da vaidade humana, que provém da imaginação dos homens. E eu quero encerrar a minha palavra, irmãos, lendo Atos capítulo 17,
versículo 30. E aqui eu quero encerrar a minha palavra nessa noite. Aqui Paulo estava diante do Areópago, um lugar onde os atenienses, os gregos, usavam para os seus discursos filosóficos, religiosos, políticos. E ali Paulo entra naquele lugar e ele vê a cidade entregue à idolatria, porque havia vários e vários deuses esculpidos em pedras. E Paulo, com toda a autoridade, mas também com toda a educação, Paulo, ele aos poucos vai colocando para aquelas pessoas e vai falando acerca de Jesus para elas. E no versículo 30, ele vai dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Que ignorância é essa, irmãos? Não é essa ignorância de jeito de ser, né? Não é essa ignorância de arrogância, de braveza, não. Mas é a ignorância do desconhecimento, do não conhecimento da verdade. Então Paulo vai dizer: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, como eu estou anunciando aqui, irmãos, pela palavra de Deus nessa querida igreja, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, aonde essa live está chegando, que se arrependam, que creiam em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador e intercessor pela sua alma. Você só pode chegar a Deus através de Jesus. É o que a Bíblia diz, é o que o próprio Jesus disse, é o que o apóstolo Paulo declarou. Não é por Pedro, não é por José, não é por Maria, não é por qualquer outro herói da fé, ou não é por qualquer servo de Deus que você pode chegar a Deus. É por Jesus. E que nessa noite você creia nessa palavra e assuma um compromisso com aquele que realmente intercede pela sua vida, por aquele que pode salvar a sua alma, por aquele que pode justificar você dos seus pecados. Que nessa noite você se renda a essa verdade, que talvez você já ouviu, e talvez eu aqui somente estou mais uma vez declarando ao seu coração essa verdade, que Jesus é o único mediador, Ele é a única ponte estabelecida entre Deus e os homens. Não existe atalhos, não existe outros nomes. 1 Coríntios capítulo 5 vai dizer que para os homens existem muitos deuses e muitos senhores, mas para nós, diz Paulo, para nós cristãos, para nós igreja de Cristo, só há um Deus e só há um Senhor, só há um intercessor, só há um justificador, Jesus Cristo. Creia nessa palavra, assume essa palavra ao seu coração, vive essa verdade enquanto você pode. E se nessa noite você está sendo convidado, você sente a voz do Espírito Santo bradando no seu coração, convidando você a assumir o seu lugar no reino de Deus, a deixar para trás toda a crendice, toda a religiosidade que você aprendeu. Que nessa noite você faça uma aliança com Cristo, daquele que tem o poder do céu e na terra para interceder pela sua vida, para no nome dele você ser mais que vencedor, para no nome dele você alcançar a salvação que você e eu não merecemos. Que nessa noite você faça um voto e uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, que se encarnou, que viveu entre nós, sem pecado, que é o sumo sacerdote, cheio de autoridade, cheio de poder para interceder à destra do Pai pela tua vida e pela minha vida.
A Cristo Jesus seja a glória e seja o louvor. Que você nessa noite possa entender isso. Que você possa entender essa verdade e viver essa verdade. Jesus é único. Ele é suficiente, meu irmão. Ele é suficiente para a tua vida. Eu quero orar por você que esteve conosco nessa live. Talvez a sua carne não queria que você estivesse nesse momento diante dessa rede social, mas o Espírito de Deus te trouxe a esse momento, a essa live, para você entender essa verdade e para você viver essa verdade espiritual, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nessa noite, ó Deus. Eu creio, Pai, pelo nome de Jesus, nome de poder, nome gracioso, nome poderoso. Ó Pai, que pessoas entenderam essa palavra, foram confrontadas, ó Deus, suavemente pelo Teu Espírito, e foram levadas, Senhor, ao entendimento da fé, não que os homens pregam, mas para com aquilo que a Bíblia realmente ensina, ó Deus. Talvez para pessoas entraram nessa live, Senhor, e precisavam ouvir essas verdades. Essas verdades, ó Deus, que precisam ecoar dentro de nós, porque elas mudam a nossa vida. Elas mudam a nossa maneira, Pai, de enxergar, ó Pai, a fé. Nos muda, Senhor, a nossa forma de enxergar, Senhor, o mundo espiritual e tudo que existe, Senhor. Ó Pai, como Colossenses diz, sejam tronos, sejam potestades, a Ele seja a glória, porque por Ele, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. Ele é o resplendor da glória do Pai, e a Ele, Senhor, nós tributamos a honra e a glória, aquele que intercede por nós, que nos justifica perante a presença do Senhor, que nos justifica perante o acusador das nossas almas, Satanás. Que nessa noite, Pai, pessoas possam entender isso e possam crer nessa palavra e possam, a partir de hoje, viver essa palavra, buscarem, Senhor, o Senhor, buscarem a Tua palavra, buscarem uma igreja fiel à Sua palavra, para que tenham, Senhor, saúde espiritual, para que tenham, Senhor, uma vida de verdades espirituais dentro do seu coração, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, no maravilhoso e poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, também queremos orar pelo irmão Narciso, ó Pai, pela sua saúde, ó Deus. Vai de encontro àquele hospital, ó Pai, aos seus filhos, ó Deus, à irmã Marina, ó Pai, e que o Senhor traga a resposta, ó Deus, que o Senhor traga, Senhor, ó Pai, o que está no teu coração, Pai, para o teu servo. É o que nós te pedimos, ó Deus, e assim oramos, em nome de Jesus. Amém.